Está escrito, Atos, do capítulo 4, versículo 36. Podemos ler? Amém? Atos 4, 36. Está escrito assim, palavra do nosso Senhor. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui, pode se assentar, irmão. A proposta dessa pregação de hoje, o anseio que eu tenho, que quando você sair daqui, você saia com a seguinte prática. Eu quero demonstrar para as pessoas que eu me importo com elas. A pregação de hoje é: a gente se importa com você. Então o propósito é que quando você sair daqui, sabe, daquele portão em diante, é que você demonstre às pessoas que estão próximas a você, que você se importa com elas. Jesus disse que se nós nos amássemos uns aos outros, o mundo saberia que o Pai havia o enviado. O grande mandamento que Jesus nos ensinou é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas eu gostaria de usar aqui, e eu creio que eu estou na direção do Espírito, eu quero usar uma ilustração, alguém que vai ilustrar esse amor que se vê. A proposta aqui é que nós não podemos mais ficar só no amor que se guarda ou que se tem, ou no amor que se fala, mas nós precisamos viver o amor que se vê. E eu acabei de ler, e esse vai ser o personagem que vai ilustrar muito bem essa verdade, da gente mostrar para as pessoas que a gente se importa com elas. Barnabé é o homem. Quem era Barnabé? Nesse versículo, o nome dele não era esse. O nome dele era José. E ele era natural de Chipre. Mas o interessante é que quem deu este nome para José, natural de Chipre, o nome de Barnabé, ou o sobrenome de Barnabé, foram os apóstolos. E o que significa esse sobrenome que os apóstolos deram a José, natural de Chipre? Esse sobrenome significa, na versão NAA, eles traduziram como filho da consolação, ou aquele que é disposto a consolar. Agora, a NVT traduziu como filho do encorajamento, ou seja, aquele que é disposto a encorajar. Este homem recebeu um sobrenome dos apóstolos, que era Barnabé, e o significado era gente que consola, gente que encoraja. Aqui, eu já gostaria que você pensasse aqui comigo. Você já parou para pensar? Receber esse sobrenome dos apóstolos? Certamente, ele recebeu, e a gente, no decorrer da palavra, da pregação, você vai perceber que ele recebeu esse sobrenome, é porque ele já vivia deste modo. O sobrenome de José de Chipre falava do caráter dele, falava da pessoa dele, da característica dele. Não falava
de um talento ou de um defeito, falava do ser dele, do caráter dele. Eu sei que tem algumas pessoas, como Jacó, recebeu o nome de usurpador, ou vigarista. Outros que a gente conhece aí no dia a dia, né, de Nova Serrana, outros recebem outros sobrenomes, mal pagador, não é? E aí vai. Recebem nomes porque, ou sobrenomes, ou apelidos, né, por algum tipo de defeito. Mas, no caso de José de Chipre, ele recebeu esse sobrenome dos apóstolos, porque falava do caráter dele. Ele era um homem que gostava de consolar e de encorajar as pessoas. Ele imitava Jesus, porque Jesus é assim. E quando chega Atos, o capítulo 9, eu acredito que aqui está uma das mais lindas obras que Barnabé fez, e que está descrito aqui no livro de Atos, quando em Atos, o capítulo 9, o versículo 26 diz: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Quem é esse Saulo? O conhecido apóstolo Paulo. Quando ele estava a caminho de Damasco, Jesus foi ao encontro dele, e ele foi quebrantado, foi alcançado, foi salvo por Jesus Cristo. Paulo não queria Jesus, mas Jesus queria Paulo, e Jesus foi ao encontro de Paulo, e Jesus salvou Paulo. Mas este Saulo, que é o apóstolo Paulo, ele ficou por alguns dias cego. Deus envia um dos discípulos, Ananias. Este Ananias ora por Paulo, ele é curado da sua cegueira, e não só isso, ele é batizado nas águas, e não só isso, ele é revestido de poder, ele tem uma experiência com o poder de Deus. Este Saulo, ele começa a pregar, e ele vai para Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, me dê sua atenção aqui, ninguém queria ficar perto dele. Por quê? Porque ele era perseguidor dos irmãos. A fama dele é que ele era o perseguidor dos irmãos. Ele prendia os irmãos. Ele participou do assassinato, de algum modo, sendo omisso, sendo ali, ele foi participativo. Ele participou do assassinato de Estevão, um dos líderes da comunidade dos irmãos lá em Jerusalém. Este Saulo, ele era o terrível perseguidor dos irmãos. Então, quando ele chega lá em Jerusalém, os irmãos começam a se afastar dele. Eu me lembro, uma vez que eu cheguei num pequeno grupo. Esse pequeno grupo estava localizado ali próximo do fórum aqui da cidade. E o pequeno grupo, a reunião acontecia na varanda da casa. Então eu subi a varanda, e lá estavam as cadeiras todas, né, preparadas em círculo, como nós fazemos com os nossos pequenos grupos. Cheguei, e eu estava ali para supervisionar, cooperar com o alinhamento dos irmãos e do líder, para servirem melhor, né, uns aos outros. Quando eu cheguei, participei, teve o quebra-gelo, teve o louvor, e aí começou o compartilhar. Mas eu não sei o porquê, o líder, eu imagino que ele tenha ficado um pouco ansioso, ele começou a falar, pregar, e pregava. E todo mundo sabe aqui na nossa igreja que líder não prega no compartilhar. Líder só conduz para que as pessoas falem. O líder fala pouco, ele pergunta mais, e ele fala pouquinho. Mas nesse dia, esse líder ficou tão ansioso que ele estava falando, e falando. E aí eu estava olhando para o lado, aquele tanto de homem. Na época, nós tínhamos os pequenos grupos distribuídos mais em grupos de homens e mulheres. E aquele tanto de homem.
E aí eu pensei, meu Deus, vai passar ao compartilhar todo, e o líder vai ter pregado ao invés da gente ter compartilhado. Aí na hora que o líder, sabe aquela hora que a pessoa puxa o fôlego? Na hora que ele puxou o fôlego, eu peguei a palavra assim, olha irmão, maravilha, mas eu gostaria de ouvir aquela pessoa também, o que ele acha disso. E aí a gente começou a compartilhar. Aí teve uma hora, tinha um homem aqui, um rapaz do meu lado, um homem do meu lado. E aí chegou para ele o compartilhar. E aí ele disse assim, presta atenção, ele disse assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz, muito mesmo. Sabe, eu estou muito feliz de estar aqui. Porque eu saí da cadeia, aí eu estava do lado dele, assim, saiu da cadeia, eu saí da cadeia, e eu fiz muitas coisas erradas na minha vida, assim, amém, estou entendendo, sabe, eu fiz muitas coisas erradas, e uma das coisas erradas que eu fiz é que eu matei pessoas, eu falei assim, matou pessoas, que legal, saiu. E a gente tinha um programa na rádio, né? O pessoal ouvia muita gente aí. E aí, beleza, a gente foi, passou. Imagina, olha, só abrindo aspas, está vendo o líder? A gente não pode ficar pregando, a gente tem que compartilhar. Se não tivesse sido compartilhado, eu não teria ouvido a história desse homem, ele não teria falado, compartilhado com a gente não teria sido edificado. Aí, quando terminou tudo, irmãos, a gente foi para a comunhão, né? Aí o anfitrião chegou, vem cá, pastor, vem cá. Sabe aquele que estava lá do seu lado? Sei. Então, na ficha dele, ele tem 38 assassinatos. Eu falei assim, rapaz, 38? 38, pastor. Eu falei assim, meu Deus. Você está entendendo o que a igreja estava vivendo quando Saulo apareceu lá em Jerusalém? A gente fica desconfiado, irmão. A gente fica desconfiado. E os irmãos lá estavam desconfiados. Hoje essa pessoa não mora, essa pessoa que foi no PG não mora, ele mora em outra cidade, e as notícias que eu tenho é que ele está caminhando na fé. Amém? Foi o que aconteceu com os irmãos. Saulo chegou, está dizendo que é discípulo de Jesus, eu não confio não. E o que precisou, irmão? Precisou de um filho da consolação, pegar ele para si, usar da boa reputação. Ei, sabe por que a gente tem boa reputação? É para abençoar as outras pessoas. Barnabé pega da boa reputação que ele tinha, e ele vem, a NAA diz que Barnabé toma Saulo para si. Isso é amor. É amor que se vê. Está entendendo, sim ou não? Ele toma. Porque quem tinha boa reputação não era o apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele tinha uma péssima reputação entre os irmãos. Quem tinha boa reputação entre os irmãos e os apóstolos era Barnabé. E Barnabé toma Saulo para si. E ele leva Saulo aos apóstolos. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Barnabé se importou com um desabonado. Os desabonados são aqueles que não têm reputação. Os desabonados são aqueles que a história de vida deles já fala o porquê que eles são desabonados. Os desabonados não têm crédito. Os desabonados só têm sobre eles desconfiança. Os desabonados, alguns deles são excluídos da sociedade. Mas foi este desabonado, foi este Saulo que Barnabé tomou para si. E a boa reputação que ele tinha, ele usou em favor de Saulo, do apóstolo Paulo. Isso é se importar. E é se importar com um desabonado. Abrindo aspas aqui, pastor, eu não avalizo, eu não pego a minha boa reputação para avalizar um desabonado. Sabe por quê, pastor? Por quê?
Porque o desabonado, em algum momento, ele pode voltar a falhar de novo. E aí? É certo que o apóstolo Paulo não falhou, é certo que a fé dele, a vida dele fora transformada de fato pelo Espírito Santo, mas a gente conhece um monte de desabonado que vem aqui para o nosso meio, ou que aparecem na nossa história de vida, e se a gente estender a mão para eles, pastor, a gente vai sofrer. Porque eles vão fazer a gente sofrer de novo. A história de vida deles fala do que eles são, ou quem eles são. O que eu faço? Você vai fazer o que Jesus faz. A gente se importa. Na medida certa, a gente se importa. Não é passar a mão, mas a gente se importa. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Pastor, você já estendeu a mão para pessoas desabonadas e elas te decepcionaram? Só abrindo aspas, inúmeras. Mas aí você desistiu de estender a mão para o desabonado, a gente fica com o pé atrás. Mas a gente não desiste de estender a mão. Porque isso tem a ver com a nossa essência. Se Barnabé não pegasse da reputação dele e avalizasse o apóstolo Paulo, nós não teríamos, depois de Jesus Cristo, o maior missionário da história da igreja. Os desabonados, é claro que Paulo, ele tinha o fruto do Espírito. É claro que aparecem alguns desabonados na nossa vida que não tem, a gente tem que ficar esperto com isso. Mas aquele que mostra o fruto do Espírito, irmãos, a gente tem que estender a mão. A gente tem que mostrar que se importa. Porque o amor, ele não pode estar escondidinho no seu coração não, viu? Esse amor que está aí, ó, escondidinho, aí no seu coração, esse amor não funciona não, viu? Isso nem é amor. Porque amor a gente vê. A gente não esconde. A gente não fala que está lá no fundo do coração. Esse negócio não funciona. Amor, a gente vê. Amor é visto. Ele não é escondido no coração. Quem inventou isso? Não sei. Isso é meio que cantado. Mas não existe. Não existe amor no fundo do coração. Existe amor que se vê. É esse que é o amor. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Esse foi o amor demonstrado, se importar, que Barnabé teve com um desabonado. Mas um desabonado que tinha fruto do Espírito. Mas aí a gente pensa, que maravilha de Barnabé, não é? Ele se importou com um desabonado. Ficou só nisso? Não, irmão. Esse homem era um notável. Quando nós lemos em Atos, o capítulo 11, o versículo 22, diz assim: quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido lá em Antioquia. O que aconteceu em Antioquia? Teve uma perseguição em Jerusalém, um monte de crente foi parar lá em Antioquia, e crente cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele prega o Evangelho. E aí os crentes começaram a pregar o Evangelho em Antioquia. E o que acontece quando a gente prega o Evangelho? Pessoas se convertem. E começaram a se converter pessoas em Antioquia. A igreja de Jerusalém ficou sabendo o que ela fez? Vamos escolher um dos nossos líderes para ir discipular esse povo em Antioquia. Quem que eles escolheram? Barnabé. O filho do encorajamento, o filho da consolação. E aí a Bíblia diz que a igreja em Jerusalém envia Barnabé para Antioquia. Versículo 23, ao chegar ali Barnabé e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito, incentivou os irmãos. Incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Barnabé, ele não só se importava com o desabonado, ele se importava com os novos convertidos. Quando apareceu um novo convertido em Antioquia,
a melhor pessoa que nós podemos enviar para os novos convertidos é Barnabé, o filho da consolação, o filho do encorajamento. E assim aconteceu. Barnabé chegou, e o que Barnabé foi fazer? Ele foi encorajar os irmãos, incentivar os irmãos a permanecerem fiéis. Isso é se importar. Sabe, eu quero fazer aplicação para a família e para o pequeno grupo. Papai, mamãe, a senhora que está aqui, o senhor que está aqui, o seu filho, que converteu, que está vivendo uma experiência do novo nascimento lá na sua casa, 8, 9, 10 anos, está lá, vivendo essa experiência. A senhora tem que ser um Barnabé na vida dele. O senhor, pai, tem que ser um Barnabé na vida desse novo convertido que está lá dentro da sua casa. Ele está na sua casa. Não vem querer delegar essa responsabilidade para nós não, porque começa com você. Ele está lá, o novo na fé está lá na sua casa. E você precisa se importar com ele, com ela. Isso é aplicação para dentro da família, mas aplicação para o PG também. Quantos novos na fé não aparecem nos nossos pequenos grupos? Nós precisamos copiar Barnabé, e a gente precisa se importar, sabe? A gente precisa incentivá-los a permanecer fiéis. Ah, irmão, olha aqui para mim, por gentileza. Eu não perco. A gente fala das nossas qualidades, mas a gente tem muito mais defeito que qualidade, viu? Eu não perco a oportunidade de encorajar as pessoas. Por exemplo, eu estou fazendo atividade física, glória a Deus, aleluia. Irmão, a academia praticamente se tornou gabinete. Quase toda semana. Se a pessoa não puxa a conversa comigo, eu puxo conversa com ele. Eu puxo a conversa. Ixi, eu já conheci gente de governador Valadares, e tem muita gente capelinha, né? E vai e conversa, e tem gente que abre o coração, e está vivendo um momento difícil relacional, e está um momento difícil da fé, e isso, aquilo outro. E o que eu faço? A única coisa que todo crente tem que fazer, eu direciono a pessoa para a fé, confiar em Jesus, permanecer em Jesus. Era o que Barnabé fazia, irmãos. Ele foi enviado para Antioquia, e lá ele se importou com os novos convertidos. Mas não ficou só aí. Quando eu leio Atos, o capítulo 13, o versículo 1 e 2, diz assim, o versículo 2, certo dia, enquanto adoravam o Senhor, estava lá Barnabé e Paulo, né, na igreja em Antioquia, e tinha outros líderes. Preste atenção. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual o chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Barnabé, ele não se importava só com o desabonado, ele não só se importava com o novo convertido, Barnabé se importava com as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. A igreja de Antioquia separou Barnabé e enviou Barnabé e Saulo para pregar o evangelho e organizar novas igrejas na Ásia Menor, lá na Turquia. Sabe, irmãos, as pessoas elas estão perdidas. Tem gente que acredita que vai achar a felicidade através da ciência. Tem gente que acha que vai achar a felicidade através de uma ideologia. Abrindo aspas aqui. Tem mulheres que acham que vão encontrar a justiça no feminismo. Tem homens que acham que vão provar o seu valor no machismo. Ideologias. Tem gente que acha que vai lutar por uma causa nobre pelo marxismo, que é uma ideologia anticristã. Tem gente que acha que vai encontrar felicidade num relacionamento amoroso. Eles que não sabem que casamento, meu filho, casamento é pedreira, mas é melhor casado do que só. Os solteiros que o digam, não é? Amém?
Tem gente que acha que vai encontrar a felicidade no status, no muito ajuntar. Eles estão perdidos. Estão perdidos. Tem gente que acha que vai conseguir resolver os seus problemas com medicação. Embora reconhecemos que Deus tem os seus meios para nos sarar. A medicação é uma delas. Mas eu estou dizendo, é o centro da vida da pessoa. Pessoas tornaram sentimentos ídolos. Você sabia que tem gente que ama o amor e não ama pessoas? Vou falar de novo. Você sabia que tem gente que ama o amor, ele não ama a pessoa? A prova disso são os adolescentes. Não todos, né? Porque uns olharam para a cara meio fechada. Adolescente fica apaixonado de 3 em 3 meses. Deixa eu tomar água aqui. E o negócio é que de 3 em 3 meses é uma pessoa diferente. Aí eu quero te perguntar, essa pessoa ama a pessoa ou ama o amor? Tem gente que ama o amor, não importa com quem que ela vai ficar, ela só quer o amor. Isso é ídolo. Tem gente que idolatra o sexo, não importa com quem que eu vou ficar, eu quero o sexo. Idolatria do sexo. Não, o ídolo do dinheiro, não importa como eu vou ganhar dinheiro, eu quero é o dinheiro. As pessoas estão perdidas, irmãos. Barnabé se importou com aqueles que estavam perdidos. E ele foi para onde tinha gente que não havia ouvido a mensagem de esperança. Nós também devemos nos importar com essas pessoas que não ouviram a mensagem de esperança. Amém? E continua. Aí você diz, não está bom. Não está bom, a gente já está acabando. Mas Barnabé tem uma história linda. E aí quando chega em Atos 15, o versículo 39, e eu já estou caminhando para o final, diz assim: quando Barnabé e Paulo, foram para fazer a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar o seu sobrinho, João Marcos. Paulo disse, não vai levar. Sabe por quê? Ele nos abandonou na primeira viagem. Preste atenção. 39. Atos 15, 39. O desentendimento entre eles, no caso, Paulo e Barnabé, foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. E eu caminhando para o final, Barnabé, ele se importava com o desabonado, com o novo convertido, com aquele que não tinha ouvido a mensagem do Evangelho, mas Barnabé também se importava com aqueles que havia os decepcionado. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim, se errar comigo uma vez, nunca mais? Você já ouviu isso? Já ouviu sim ou não? Olha, você pode errar comigo, mas isso é só uma vez. A segunda, nunca mais eu quero te ver pintado de ouro. A questão é que nós estamos lidando com humanos, pecadores. E eles falham. E eles nos decepcionam. A questão é que Barnabé, ele também se importava com aqueles que falhavam. No caso, era o seu sobrinho. Mas ele falhou, ele foi um desertor. Sinceramente, eu teria a mesma postura que o apóstolo Paulo. Falei assim, não vai comigo não. Não. Mas Barnabé disse, não, ele vai comigo. Ele vai comigo. Ele foi um desertor, ele foi um covarde, mas ele vai comigo. Isso foi tão maravilhoso na vida de João Marcos, que João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. João Marcos ajudou o apóstolo Paulo em outras situações, e no final da vida do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo ao Timóteo 4,11, o apóstolo Paulo no final da sua vida, pede para João Marcos ir ao encontro dele, porque João Marcos seria muito útil ao apóstolo Paulo. Aquele que decepcionou, foi restaurado por Barnabé, e depois ele serviu muito à igreja do Senhor. Aleluia! Sabe qual que é a proposta que eu estou caminhando para o final agora? Sabe qual é, irmão?
A gente precisa demonstrar para as pessoas que a gente se importa com elas. Claro que isso tem que começar em casa, com a família. Isso tem que ir para o trabalho. Isso tem que ir para o pequeno grupo. Sabe, a nossa igreja, ela deveria ser reconhecida como uma igreja que se importa, sabia? Esse é um dos nossos valores. A gente precisava fazer isso. E não tem nada melhor do que uma pessoa lembrar da gente, se importar com a gente, principalmente nas horas de dificuldade. Eu me lembro, um episódio da minha vida, que naquele momento foi o pior momento que eu tinha vivido até então. Eu estava quebrado, quebrantado, despedaçado, e aí você coloca um monte de coisa aí, e eu estava. Eu não estava conseguindo dormir direito na época, e várias noites eu passava acordado. Mas teve um dia que eu não estava conseguindo dormir. 1h me chega uma mensagem de texto, porque naquela época não tinha o WhatsApp. E quando eu olho a mensagem de texto, quem havia me mandado a mensagem de texto? Joel. Quem se lembra do Joel? Ele foi para a Lagoa da Prata. Lembra do Joel? 1h chega uma mensagem. Eu estava numa tribulação tenebrosa. Chega uma mensagem para mim. Eu pego o celular, abro a mensagem, e eu não vou lembrar com detalhes, mas eu lembro da essência da mensagem. Ele estava dizendo assim: eu estou saindo do monte, eu acabei de orar por você. Irmão, aquilo ali foi algo tão poderoso na minha vida. Eu acabei de sair do monte. Eu estava orando por você. Eu sei o que você está vivendo. Mas eu quero dizer que você é importante para mim. Sabe a hora que as energias já estão nas últimas? Sabe aquela hora que a esperança está ali nas últimas? Quando você recebe uma palavra dessa, é como se você fosse energizado na mesma hora. Você é tomado de um ânimo, de uma alegria, de uma esperança. E o que ele fez? A única coisa que ele fez foi me mandar uma mensagem para mostrar que se importava comigo. Só isso. Isso foi tão marcante para mim, que eu estou compartilhando com vocês agora. Talvez, sabe, esposa, seu marido está precisando que você demonstre que se importa com ele. Sabe, marido, a sua esposa está só esperando que você demonstre para ela que você se importa com ela. Sabe, pai, o seu filho adolescente, principalmente os adolescentes, ele só está querendo que você demonstre que se importa com ele. Filha, filho, papai e mamãe só está querendo que você demonstre que se importe com ele, com ela. Aquele irmão do PG, do pequeno grupo, ele só está querendo isso. E se você agora, no final aqui, sair, pegar o seu WhatsApp, pegar uma mensagem de áudio e falar assim: meu irmão, faz tanto tempo que eu não te vejo no PG, mas eu estou te mandando essa mensagem, sabe por quê? Você é importante para mim, viu? Faz isso para você ver o que vai acontecer.